abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos continuar aí de onde nós paramos. Vamos fazer a leitura do verso 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 14 a 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus Pai, Deus bendito, nós te glorificamos nesse dia, Pai, dia do Senhor. Nós pedimos a Ti nessa manhã que o Senhor abençoe a exposição da Tua palavra, trazendo luz ao nosso coração, trazendo a Deus o consolo da Tua palavra, mas também trazendo, Pai, o confrontamento, trazendo-nos, a Deus, aquelas verdades e aqueles ensinos que vão confrontar a nossa vida e nos levar a uma conformação à imagem da pessoa do Teu Filho. Pai, fala conosco através da Tua palavra, nos instrua, Pai, da Tua glória, que o nosso coração, Pai, seja edificado nessa verdade. Assim pedimos a Ti e contamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito para o nosso ensino. Assim oramos, gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como foi falado anteriormente, nós temos visto até aqui o tema da vida cristã sendo desenvolvido aí diante da face de Deus, para a glória de Deus, abordando esse tema nessas duas últimas exposições. E no primeiro sermão, na primeira exposição, nós vimos que nós tratamos da criação como ponto de partida para entendermos ou compreendermos os desdobramentos dos propósitos do Senhor, como queda, redenção e consumação. E como sabiamente o Senhor estabeleceu todas as coisas para a sua glória. Nós partimos daí então observando isso. Depois nós vimos como devemos então desenvolver nossa fé, nossa vida nesse mundo caído, sem nos contaminarmos com ele. E nós falamos aí na segunda exposição, dentro dessa realidade de estarmos no mundo, né? Mas não sermos do mundo. Ou seja, sem estarmos nesse mundo, desenvolvendo as nossas vocações, desenvolvendo a nossa vida cristã, sem amar esse mundo, sem ser amigo desse mundo, mas antes reprovando suas obras mais e dando o fiel testemunho do seu desvio, chamando-nos, consequentemente, ao arrependimento. E depois, nós vimos também, dentro dessa realidade, como os crentes eles são apresentados aí nessa última exposição, no verso, na verdade, anterior a esse que nós lemos. Como os crentes são apresentados em sua nova natureza e em seu caráter unido a Cristo como o sal da terra. Aquele que, como nós falamos, ele traz sabor, gosto, tempero e principalmente
preservando a corrupção natural que opera nele. Então, agora, nos versos 14 e 15, mais especificamente, que nós vamos tratar agora pela manhã, e à noite concluindo com o verso 16, nós temos mais uma declaração do Senhor repleta de significados, que, unida à ideia do crente como sal da terra, vai completar essa descrição cristã a partir da percepção, a partir da mente divina, da mente do Senhor, como o crente deve viver nesse mundo e desempenhar a sua vocação, desenvolvendo a sua fé, mesmo nesse mundo caído. Então, no verso 14, nós temos exatamente isso, essa declaração que se une àquela que nós lemos anteriormente. Vós sois o sal da terra. Agora, no verso 14, nós vemos: vós sois a luz do mundo. Eu gosto muito de um comentário que o Lloyd Jones faz sobre esse texto. Ele vai dizer algo muito importante aqui para a nossa compreensão. Ele diz: uma das grandes características da verdade bíblica é que ela é capaz de comprimir o conteúdo inteiro da nossa posição cristã em uma única, mas expressiva declaração, como a deste texto, como a deste versículo. E principalmente aí dessa pequena parte: vós sois a luz do mundo. Assim, quando o Senhor ele lança os seus olhos sobre aqueles homens simples, sobre aquelas pessoas simples, e diz: vós sois a luz do mundo, nós devemos perceber essa realidade, que todos os crentes unidos em Cristo devem ser achados nessa declaração e, consequentemente, entenderem sua relação com o texto e como ele deve afetar a sua vida. A grande dificuldade que existe às vezes é essa. Às vezes as pessoas nesse olhar para as Escrituras, nessa interpretação, esquece de ver de fato como o texto ele afeta a sua vida, como ele se aplica, como aquilo que o Senhor estava falando, embora dentro de um contexto, dentro de uma realidade específica, mas como isso está ligado diretamente à nossa vida aqui, agora, como membros, como aqueles que estão unidos a Cristo. Então, essa declaração e essa afirmação que o Lloyd Jones faz é muito precisa, porque a palavra do Senhor, a verdade bíblica, ela é capaz, então, de comprimir o conteúdo inteiro da nossa vida cristã em poucas palavras, mostrando assim como estamos ligados por Cristo. E, irmãos, isso significa que, assim como nós nos vemos em Cristo como aqueles homens bem-aventurados que nós vimos anteriormente, portadores de todas as virtudes de Cristo, agora também devemos nos ver sobre o fato de que essas virtudes que recebemos em nossa união com Cristo, que essas virtudes nos impõem o dever de brilhar ou de refletir essa luz diante dos homens. Nós devemos nos lembrar daquilo que nós falamos anteriormente, dessa colocação que é dita aí a respeito de vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O Senhor não está tratando, não é um imperativo, né? É um indicativo. Ele está apontando: olha, vocês foram feitos no Senhor, luz. Houve essa mudança, o Senhor trouxe essa realidade a vocês no momento em que vocês nasceram em Cristo. Então, ele está apontando para essa realidade. Portanto, a palavra vós aí
que lemos nessa declaração aponta diretamente para cada um de nós, pessoas regeneradas, nascidas em Cristo. E a primeira implicação dessa declaração está na distinção. Isso é muito importante percebermos, nessa distinção entre os filhos de Deus, que foram retirados da condição desse mundo, que é trevas. Essa distinção entre esses homens regenerados, nascidos em Cristo, tirados das trevas, para o restante dos homens que ainda estão em trevas, que ainda estão nas mais espessas trevas. É uma mudança total. Esse ponto que estamos vendo nessa simples declaração, vós, olhando no meio de toda a multidão, no meio de todo o contexto que ele estava vendo diante dele, ele lança o seu olhar sobre os seus discípulos e diz: vocês, vós sois. Então isso aponta para essa distinção clara. E isso nos mostra exatamente isso, essa mudança total que abrange o homem todo, por completo. A forma como ele passa a enxergar a vida, a sua percepção sobre Deus, a sua relação, que antes era de inimizade, de inimigos de Deus, passa a ser uma relação filial de amor e união em Cristo. Sua percepção sobre o próximo, sobre o mundo e todas as outras coisas que envolve essa pessoa nessa terra. Tudo isso passa agora pelo filtro, por essa luz que é Cristo. Então o homem passa a ver, a enxergar, a sua vida é afetada como um todo. Esse é um ponto importante dentro de toda a construção, a exposição que temos feito, porque a partir dessa união, a partir dessa graça que recebemos, nossa cosmovisão se realinha por inteiro à luz de Cristo. E então podemos enxergar o mundo com clareza, podemos fazer juízos com justiça, distinguir a realidade, distinguir o bem do mal com justiça. Por quê? Isso justamente pressupõe isso, porque antes não tínhamos essa condição, estávamos em trevas, não sabíamos, tropeçávamos e não sabia nem que estávamos tropeçando, chamávamos o mal de bem. E é assim que vive o mundo, sem Cristo, em trevas. Por mais que eles, na sua sabedoria, eles articulem sobre a vida, eles articulem sobre o homem, sobre o bem-estar, sobre isso, sobre aquilo, sobre todas as coisas. Eles desenvolvam volumes e mais volumes filosóficos, discutindo o homem, discutindo a vida, a questão da existência, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. A parte da revelação, a parte da luz que brilha sobre o coração do homem, qualquer definição é estranha, é equivocada e não pode produzir vida em si. Portanto, essa é uma característica, é um termo que aponta para essa distinção, é uma característica distintiva do crente. Eles receberam luz, eles receberam a Cristo, eles podem ver tudo. Veja o que o Salmo 36, verso 9 vai dizer. Salmo 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos
a luz. Na tua luz vemos a luz. Veja como Paulo coloca essa realidade, como ele coloca isso a partir de Cristo, a partir dessa luz que brilha e raia sobre o coração do homem, trazendo uma nova condição. Veja Efésios 5, verso 8. Efésios 5, 8 vai dizer: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É interessante como isso está sempre relacionado nas Escrituras. Essa relação entre Cristo, essa união, e o que vem em decorrência a partir disso. É sempre interessante isso, como a Escritura está sempre relacionando isso. O que fica claro aqui é esse contraste do homem antes e depois de receber a Cristo. Antes trevas, depois luz, e consequentemente a nova condição ou disposição do seu coração que surge dessa união de Cristo com o seu povo, de Cristo com o seu eleito. Isso afeta todo homem, toda a sua forma de enxergar a vida, de se relacionar, de interagir. Isso passa por Cristo, pela honra que lhe é devida, e principalmente por aquilo que nós estamos vendo aqui, que nós vamos tratar na última exposição, pelo propósito e o alvo da nossa vida, e para o que Cristo nos salvou. Esse é o ponto, né? Isso muda toda a nossa perspectiva, toda a forma de enxergarmos a nossa vida nesse mundo caído. Lloyd Jones também ele vai dizer algo interessante sobre essa mudança, essa pontuação das Escrituras sobre isso. Ele diz: essa será sempre uma das primeiras asserções ou afirmações que o Evangelho cristão tem para fazer. Talvez não haja outro ponto onde se possa perceber de forma mais clara esse forte contraste entre o ponto de vista cristão da vida a partir de Cristo e todos os demais pontos de vista do que um versículo como este: vós sois. Vós. A distinção colocada aqui pelo Senhor é muito significativa para a nossa vida como filhos de Deus, como filhos da luz. E isso fica mais evidente diante dos nossos olhos quando nós olhamos e percebemos o contexto que envolve essa declaração do Senhor. O contexto que antecedeu o ministério, o desenvolvimento do ministério do Senhor Jesus, e precisamente aquele ambiente ali que Jesus profere essas palavras. A palavra luz normalmente estava associada a conhecimento, ou normalmente ao conhecimento que se poderia ser desenvolvido para que o homem pudesse então alcançar, né, o bem supremo. Normalmente o conhecimento estava associado a isso. E quando nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras, nós vamos ver que na Escritura, luz indica o verdadeiro conhecimento de Deus, que parte desse revelar de Deus, dessa sua iniciativa graciosa de se mostrar, de se dar a conhecer ao homem. E exatamente esse ponto, esse fator é o que muda tudo. Porque o homem não pode partir de si mesmo, racionalmente, pela via racional em si mesmo, para alcançar o status ou a condição de justificado ou
bem, uma condição livre das suas debilidades, ou tratando dentro dos termos bíblicos da culpa do pecado do que ele acarreta na sua vida. A parte da revelação de Deus, qualquer articulação humana fica debilitada. Nós vamos ver isso sendo desenvolvido de forma muito clara nas Institutas de Calvino. Isso é muito importante. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que luz aí indica, então, um verdadeiro conhecimento de Deus, que é provido, que é providenciado por Ele mesmo aos seus. William Hendricks, comentando isso, ele vai dizer que luz aqui poderia ser suficiente para incluir todas as bênçãos da salvação. Todas as bênçãos da salvação, e que nós sabemos que é por graça, por essa bondade, essa iniciativa graciosa de Deus de se manifestar. É algo que vem dessa graça, é aquele conhecimento especial de Deus, né? Quando nós olhamos biblicamente para essa ideia de luz, está ligado a isso, a esse conhecimento especial de Deus revelado e aplicado pelo seu Espírito aos seus, ao seu povo, né? Ao seu povo. Esse aí é o ponto. Esse aí é o ponto. Entretanto, quando nós olhamos para o contexto que cerca e que envolve a declaração do Senhor Jesus ali, nós vamos perceber que o mundo naquele momento estava completamente encharcado por uma espécie de conhecimento pagão, conhecimento filosófico pagão, um conhecimento que é apartado dos absolutos da palavra de Deus, que não é muito diferente, né, dos nossos dias. Esses dias, a gente vendo, né, rolando celular, a gente vê esses ditos filósofos aí modernos, né, traçando juízos e articulando sobre a vida, sobre educação, sobre criação de filhos, sobre um monte de coisas, sobre, resumindo, a resolução do problema da humanidade. Você vai ver uma avaliação puramente mecânica, que ele se preocupa em trazer alguma espécie de diagnóstico superficial e que não alcança o cerne, o ponto da coisa. Em outras palavras, inútil, não presta para nada, só para exibir, né, uma eloquência bela. Os filósofos antigos, onde isso aqui, o contexto aqui está sendo desenvolvido, eles carregavam essa característica. Tinham muitos ali envolvidos que eram pagos justamente para, por meio dessa articulação da fala, levar as pessoas a acreditarem no que estava sendo dito, e que aquilo ali era a verdade, era o conhecimento. Isso era trazido como luz para a vida das pessoas. Mas em específico, naquele momento, a sabedoria dos filósofos arrogava para si esse aspecto iluminador, que tiraria o homem da escuridão e o faria alcançar o ideal de vida, a vida ideal, né? A vida perfeita e plena a partir dele mesmo, a partir da sua própria empreitada pelo conhecimento. E dentro dessa, digamos, percepção filosófica apartada ou distanciada das Escrituras, daquilo que a Bíblia aponta, nós vamos ver muitos filósofos desenvolvendo isso, ligando a ideia de luz ao conhecimento, que pode trazer esperança aos homens. Sêneca, um filósofo estoico, dentro dessa realidade que predominava ali, aquele ambiente, ele vai dizer: olha,
o que ele diz? A busca pelo conhecimento é a busca pela luz interior que orienta os nossos passos na senda da existência. Ó, a busca do conhecimento é a busca pela luz interior. Quando a gente pega essa declaração e a gente coloca, a gente vai aferir pelas Escrituras, a gente vai ver que isso aqui está totalmente, frontalmente, em linha de colisão com as Escrituras. Porque a partir do interior do homem natural, desligado de Cristo, é só trevas. Ele vai descobrir mais escuridão, ele vai tropeçar, não vai saber o que é, ele vai continuar na sua busca louca, sem a revelação de Deus, sem a graça do Senhor. Por isso que nós falamos na exposição anterior sobre a centralidade das Escrituras, na formação da nossa cosmovisão, da nossa vida cristã nesse mundo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A grandeza, então, irmãos, voltando aqui o que nós estamos vendo, a grandeza dessa declaração está exatamente nisso. No meio ou em meio a tantos sábios, a tantos entendidos deste mundo, o Senhor direciona o seu olhar para aqueles homens simples. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ele está falando isso. No meio de todo esse arsenal filosófico de conhecimento, ele diz, ele tira os olhos dele e fala: olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Essa distinção, ela é significativa exatamente por isso. O que o Senhor está dizendo aqui é isso: só vocês têm a verdadeira luz, o verdadeiro conhecimento capaz de aplicar a vida e livrar a alma da escuridão eterna, que pode produzir frutos duradouros, frutos eternos. Só vocês têm essa verdade, essa luz verdadeira. Irmãos, se nós olharmos o mundo hoje com tanto avanço científico, tecnologias, acúmulos e mais acúmulos de conhecimento, e se perguntar em que tudo isso tem sido útil para o principal problema do homem, que é o pecado, que é o seu coração apartado de Deus, apartado da luz, que é Deus, você verá que toda essa sabedoria do mundo e todo esse conhecimento humano não serve para nada, senão para condenação. E para a perdição deles mesmos. E tudo isso deixa claro, tudo isso vai apontar para isso, deixando claro que por mais conhecimento que o mundo possa exibir, ele está em trevas. Parte de Cristo, ele está em trevas. Pois nenhuma parte desse conhecimento eles vão tratar das reais questões da vida, a saber, como o ser humano deve viver, evitar o mal, o pecado, bem como tudo aquilo que é vil, indigno, e como viver de uma maneira limpa, reta, pura, casta e que glorifique a Deus. É um conhecimento que não visa
em que não tem como visar a glória de Deus, pois está em trevas. É importante que entendamos nisso, nessa declaração, a magnitude do que o nosso Senhor Jesus diz. A magnitude da declaração do nosso Senhor com relação à nossa função nesse mundo. Nossa função. Ao dizer isso, significa que não há luz alguma à parte da luz provida pelo crente e pela fé cristã. Vós sois a luz do mundo. Significa isso. Lloyd Jones, ainda comentando isso, ele vai dizer: vós aqui significa que o crente comum, veja isso, o crente comum, embora talvez nunca tenha lido algum ou qualquer ensaio filosófico, compreende e conhece melhor a vida do que o maior pensador que não é crente. Ainda que ele não tenha lido nenhum ensaio desses filósofos, ensaio filosófico, ele pode, através da palavra de Deus, através de Cristo, conhecer ou entender, compreender a vida melhor do que qualquer um desses filósofos, desses homens sábios e entendidos, descrentes. Por quê? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, desde o princípio ao fim, nós tocamos nesse ponto, partindo da criação, tudo está em Cristo. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. E é interessante aí que ele vai chamar a atenção dentro dessa colocação que nós lemos aqui, justamente para o fato de que esse é um dos temas fundamentais do Evangelho. Nós saímos das trevas, nós fomos retirados das trevas, fomos feitos luz no Senhor. Essa distinção. O Evangelho aponta para isso. E de que tudo fora de Cristo, tudo fora dessa realidade, é loucura e vil perseguição. Abra Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versos 18 a 21. O texto vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O ponto aqui é justamente esse, que essa é uma afirmativa feita acerca do crente comum. Do crente comum, e não a respeito de, como alguns pensam, de certos tipos de crentes excepcionais, ou super crentes. Ou seja, ela se aplica a todos quantos podem ser legitimamente chamados cristãos, porque nasceram de Cristo e vivem sob os méritos da obra do seu Senhor. E a partir disso,
Nós podemos olhar para a segunda parte do texto e observar as implicações disso em nosso viver prático como cristão, as demandas que essa união com Cristo nos exige. Verso 14 ainda, agora a segunda parte. Não, veja, ele diz, vocês são luz, a luz do mundo, vós sois. E aí vem, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Veja a comparação. E aí ele continua com mais essa ideia metafórica, essa ideia usando metáforas. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Veja essa estrutura negativa, começando aí não, e em seguida nem se acende, tem o objetivo de deixar evidente aquilo que não pode acontecer quando a luz está presente. Isto é, revelar, reprovar o mal, afirmar a verdade, trazer de fato luz. Nós precisamos ver isso. Que isso se aplica ao crente como habitação de Cristo, vivendo nesse mundo trevoso. O objetivo de Cristo aqui é justamente tocar nesse ponto de sermos salvos deste mundo, luz do Senhor, mas vivermos ainda dentro desse tempo que nos é dado como luz desse mundo, como luz desse mundo. Eles estão, a ideia aqui é essa, que os crentes, aqueles que estão unidos em Cristo e que possuem todas aquelas virtudes que nós vimos nas bem-aventuranças, eles são como luzeiros no mundo. E por mais que o mundo despreze essa luz, isso não deve mudar o fato de que a luz deve estar presente. E isso assume um caráter de testemunho, ou de testemunha, contra aqueles que se endurecem, que rejeitam e que se voltam contra a revelação de Cristo. A luz, então, ela tem essa característica de trazer às claras aquilo que está em trevas ou na escuridão, aquilo que é mal. E olhando para dentro de toda essa perspectiva que nós estamos vendo, o pecado e todas as suas manifestações, que nem sempre são visíveis, muitas vezes são silenciosas, sorrateiras. E nesse sentido, a presença do crente no mundo funciona como esse instrumento de testemunho, de justiça, em que Deus se faz presente, reprovando as obras ímpias dos homens e chamando-os ao arrependimento, chamando ao seu evangelho, a vida e a luz. E nós devemos nos preocupar e nos concentrar exatamente nesse propósito, nessa função e nesse dever que nos é posto a partir disso. Não em outras questões, como, por exemplo, muitas pessoas levantam essa questão, mas para quê? Para que eu preciso evidenciar, falar ou dar um bom testemunho? Se o réprobo é réprobo, o eleito é eleito. Exatamente por isso
O Evangelho ele é colocado como essa luz e que foi o meio que o Senhor estabeleceu para que os eleitos sejam salvos e os reprovados sejam mais endurecidos, sejam endurecidos à luz dessa verdade. Não sei se você já viu o processo ou como isso às vezes funciona, ligando essa realidade. Às vezes, diante dessa luz que consequentemente traz esse calor, né, temos a formação, né, daquela massa dura do tijolo. Ele se endurece, mas nessa mesma luz aquece e derrete a vela, derrete. O Evangelho, a vida, testemunha a luz de Cristo brilhando nesse mundo, irá trazer glória ao nome do Senhor, tanto os que se perdem quanto os que se salvam. Às vezes é algo que traz um espanto a muitos de nós, mas Deus determinou no seu Evangelho a luz que brilha através de Cristo para esses dois fins. Então nós devemos olhar para a nossa realidade como portadores, como esses que são luz no Senhor, que foram tirados das trevas e agora são luz dentro desse aspecto no mundo. Isso é importante porque aí a nossa visão da nossa interação nesse mundo, no desenvolvimento das nossas vocações, em nosso trabalho, em nossa família, na sociedade, onde quer que estejamos, deve ter isso em mente, deve ter isso como pano de fundo, a base estrutural da vida cristã. A glória de Deus. A glória de Deus. Então, como nós falamos, nesse sentido, a presença do crente no mundo, ela funciona como esse instrumento de justiça, esse instrumento, um testemunho em que Deus se faz presente, reprovando as obras ímpias. Abra Efésios 5, verso 8. Efésios 5. Veja mais uma vez essa relação. Agora já avançando para essa realidade da vida cristã, como esse testemunho. Veja, verso 8, Efésios 5, verso 8 a 14. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que com eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, esse texto, ele vai reforçar essa característica do crente como luz, no pleno exercício da sua função no mundo, das suas atividades. E aí é interessante nós vermos essa relação. Aqui o crente, ele é posto como essa cidade edificada sobre um monte. Ele é colocado num lugar de
honra como um testemunho inegável contra os ímpios. Pois se eles serão condenados, eles serão justamente condenados mediante a rejeição, a oposição deliberada e o desprezo a essa luz, e não porque não tiveram ou não viram luz nenhuma, eles serão justamente condenados. E a ideia dessa cidade edificada é exatamente isso, edificada sobre o monte. Ela significa esse testemunho contra o qual eles não podem se justificar. A luz estava lá. Não sei se você já esteve em algum lugar que é totalmente escuro, desprovido de luz, e quando você caminha nessa escuridão, qualquer ponto de luz em alguma região alta faz com que os seus olhos se voltem para lá e você diga: lá tem luz. O cristão, Igreja de Cristo, nesse mundo, representa isso. Essa cidade edificada sobre o monte, onde ela é a coluna e baluarte da verdade, onde há verdadeira sabedoria, verdadeiro conhecimento, que pode livrar o homem das trevas eternas. Por isso, irmãos, nós devemos, com prudência e diligência, procurarmos entender a nossa vocação nesse mundo, o nosso chamado como filhos de Deus, como sal e luz, sal da terra e luz do mundo. E isso significa, como o texto diz, estarmos no mundo, sem nos contaminarmos com o mundo, edificados na verdade, firmados na rocha que é Cristo, como luzeiro. Mas ainda aqui, no tempo que temos, nós não podemos fugir disso e fazer juízo à nossa vocação, ao propósito pelo qual nós fomos criados e chamados desse mundo, tirados dessa condição. Matthew Henry vai comentar isso de uma forma muito precisa, dizendo: os discípulos de Cristo não devem se abafar na privacidade e na obscuridade, sob o pretexto de contemplação, modéstia ou autopreservação, mas como receberam o dom, devem ministrar o mesmo por sua boa vida. Eles devem ser luz acesas e brilhantes, devem evidenciar em todas as suas conversas que eles são de fato seguidores de Cristo. Eles devem ser para os outros, para instrução, direção, vivificação e conforto. Essa deve ser a nossa perspectiva, como filhos de Deus, filhos da luz, sal dessa terra, vivendo aqui, em cada aspecto do desenvolvimento da nossa vida. Porque o contrário disso é oposição ao propósito para o qual Deus nos chamou das trevas para a luz. O contrário disso, se afanar disso, buscar algo fora disso, é pura deserção do nosso chamado. Da mesma forma que uma cidade edificada no monte não pode ser escondida, uma lâmpada não pode ser acesa e colocada debaixo de uma vasilha. Da mesma forma que essa imagem figurativa aqui
representa a inutilidade. A vida cristã, dentro dessa perspectiva de isolamento, de não vivência em todas essas realidades, torna-se inútil aos propósitos de Deus. É isso que o texto vai dizer. Nem se acende uma candeia. Da mesma forma, essa cidade que está lá, né, você não pode esconder. Ele vai dizer: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia a todos os que estão, ou a todos os que se encontram na casa. Assim somos nós, como a candeia que iluminará a casa e fará com que Cristo seja visível a todos, e que os olhos de Cristo ao mesmo tempo penetre o coração dos que ali estão. Esse é o sentido da nossa vida aqui nesse mundo. Esse é o sentido da nossa vida aqui nesse mundo. Extrapolando e levando isso a uma realidade de uma exemplificação que eu creio que não alcança o que nós estamos tratando aqui e não faz justiça ao que nós estamos tratando aqui, seria mais fácil ou adequado a partir do momento que o cristão ele é salvo, regenerado, ele faz a profissão de fé, que Deus o tire desse mundo. Mas não é isso que nós vemos na oração sacerdotal do Senhor. Não te peço que os tire, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Essa é a realidade. Nós somos chamados desse mundo, tirados, e aqui nós desenvolvemos todas essas virtudes. E ao desenvolver essas virtudes, nós estamos glorificando a Deus, testemunhando, vivendo para a glória de Deus. Assim somos nós, como essa luz. E por fim, irmãos, caminhando aí já para o fim, a natureza da vida cristã, ela expressa essa relação do que cada um de nós somos agora unidos a Cristo. Ela vai expressar essa relação. Isso é importante aqui. Isso é importante. Porque nós somos luz, no sentido que o texto está apontando, porque estamos unidos àquele que Ele mesmo é a luz. Ele é a luz. Veja João 8. Abra sua Bíblia em João 8, verso 12. Que é o que nós estamos falando aqui, que é o que marca essa união e essa relação nossa. Evangelho de João 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Certo comentarista vai dizer que essas duas declarações, vós sois a luz do mundo e eu sou a luz do mundo, sempre precisam ser consideradas conjuntamente, porque o crente só funciona como luz do mundo por causa dessa relação vital de que goza com aquele que é Ele mesmo a luz do mundo. É nesse sentido que nós devemos
a enxergar a nossa vida em Cristo, a serviço do reino de Deus nesse mundo, fazendo com que o reino de Deus avance, os propósitos de Deus, decretados na eternidade, alcancem o seu objetivo. E é nessa união com Cristo que é a igreja, o seu povo santo, que a luz do Evangelho, ela é difundida através da igreja, ela é difundida e propagada pelo mundo com poder. Nós não podemos perder isso de vista. Não há em nenhuma outra parte desse mundo luz verdadeira. Mas ao mesmo tempo nós devemos olhar e sabermos que nós somos luz no Senhor, justamente porque nós estamos unidos a Cristo. Não é uma luz própria, ela é derivada de quem de fato é luz, de quem Ele mesmo é luz. E eu queria concluir essa primeira parte chamando nossa atenção para isso. Somente nós, os filhos de Deus, somos a luz do mundo. E isso deve nos tocar. Ao mesmo tempo, com esse senso de grande privilégio, grande honra, de sermos esses mordomos a serviço de Deus, a serviço do reino da luz, mas também com grande temor e responsabilidade. Se nós pecarmos em nossa compreensão disso, nós estamos nos mostrando omissos em nosso testemunho, fracos em nossa vocação e desleal ao nosso propósito, ao propósito para o qual nós fomos chamados em Cristo. Eu queria terminar aqui com essa citação de Lloyd Jones ao concluir a exposição do Sermão do Monte aqui nessa parte. E que você e eu olhemos para isso com atenção. Ele vai dizer assim: crente, você e eu estamos vivendo entre os homens e mulheres que se acham no estado das mais grosseiras trevas. Jamais encontraram qualquer luz nesse mundo, exceto de você e de mim, bem como do Evangelho ao qual cremos e o qual ensinamos. Os homens do mundo estão olhando para nós. E aí isso é questionado, e deve ser o mesmo questionamento que devemos fazer diante da revelação da palavra de Deus, no texto que nós estamos vendo. Estão vendo em nós alguma coisa de diferente? Nossa vida serve de reprimenda silenciosa contra o modo de vida deles. Estão vivendo de maneira tal que impelimos os homens a aproximar-se de nós e perguntarem: por que vocês sempre parecem tão mansos? Como é que você é tão equilibrado? Como é que você pode suportar os apertos dessa forma? Por que você não se mostra dependente de ajudas artificiais e dos prazeres, conforme acontece conosco? O que é que você tem que nós não temos? Essa deve ser o resultado da nossa influência nesse mundo, como sal que tempera esse mundo sem gosto, sem vida e sem luz, trazendo clareza, para que eles possam, ao olhar para nós, para a luz de Cristo em nós, eles possam avaliar, olhar para dentro de si e ver: olha, tem alguma coisa errada comigo. E dirigirem os seus olhos a Cristo, que é o ponto da última exposição. Essas obras apontem para a glória de Deus.
E aí ele termina assim: se os homens assim nos indagarem, então poderemos falar-lhes sobre aquelas boas novas admiráveis, notáveis, mas tragicamente negligenciadas, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e para proporcionar aos homens uma nova natureza e uma nova vida, tornando-os filhos de Deus. Somente os crentes são a luz do mundo, nestes nossos dias e em qualquer outro. Portanto, vivamos e funcionemos no mundo como filhos da luz. Como filhos da luz. Irmãos, que a gente consiga olhar para esse texto e não ter aqui aquela compreensão cercada pela filosofia, aquele pensamento que faz sentido no mundo das ideias, mas que não encontra um ponto de contato que toque a nossa vida, que afete a nossa vida. Mas que você e eu, ao sairmos daqui, ao desenvolvermos a nossa vida lá fora, no mundo, nesse campo, que nós vejamos isso. Cada ação nossa, cada fala nossa, deve expressar esse brilho, essa luz que recebemos de Cristo. Para que o mundo veja. Para que o mundo veja o quanto eles se apartaram do seu Criador. E ainda que eles não se curvem, nós vamos ver isso à noite, ainda que eles não se curvem de forma doce no chamado do Evangelho, eles terão os seus joelhos quebrados naquele grande dia e se curvarão, porque essa é a verdade que eles rejeitaram e serão condenados justamente pelo nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque a nós, pequeno rebanho, pessoas simples e humildes, aprova o Senhor se revelar salvadoramente, mostrar a sua luz, fazer com que a tua luz brilhasse sobre o nosso coração, nos dando vida. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque na tua palavra nós temos a vida. E nós temos, ó Pai, a certeza de que nós estamos no rumo e no caminho que o Senhor determinou para o teu povo. Pai, que essas verdades, que essas palavras, ó Pai, possam trazer ao nosso coração esse senso de responsabilidade, não só de privilégio, de honra, mas também de responsabilidade. Que o Senhor guarde o nosso coração, continue a guardar o nosso coração nesse mundo, para a tua glória. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.